Momento da Palavra. Momento da Palavra. Glória a Deus. Amados, eu quero falar sobre algo que está acontecendo no mundo e aqui no Brasil, aí na sua cidade, no seu bairro, e nós estamos desapercebidos. Nós aprendemos, não sei com quem começou isso, mas nós temos se deixado levar a fazer piadas de tudo que acontece. E aí não percebemos que Deus está falando. Não percebemos que os sinais estão se cumprindo. E nós vamos achando tudo engraçado, mas a Bíblia diz: cuidado para que aquele dia não vos pegue de surpresa. Eu quero falar sobre a escassez e a fome no fim dos tempos. Será que nós estamos vivendo esse período de escassez? Em Apocalipse, capítulo 12, versículo 1 e 2, diz assim: E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. Vocês lembram que Jesus, ele falou que a vinda dele seria como uma mulher que está para dar à luz, que as contrações elas vão aumentando. À medida em que está chegando o momento de dar à luz, as contrações aumentam. E nós temos visto no mundo as coisas acontecendo, as dores estão aumentando. Está chegando o momento de dar à luz. Está chegando o fim de todas as coisas. Jesus está voltando. Nós falamos isso e as pessoas levam na brincadeira. Jesus está voltando, Jesus está voltando. As contrações estão aumentando. E por esses dias, eu estava em um ponto aqui da cidade de Salvador, na Bahia. E de repente Deus começou a me mostrar pessoas, homens, mulheres, crianças, pessoas negras, pessoas brancas, vasculhando o lixo. E aquilo me chamou a atenção. Tem aumentado o número de pessoas vasculhando o lixo aí na sua rua. Você já percebeu? Se você jogar uma garrafa PET do lado de fora, não leva 5 minutos, alguém passa e pega. Pega um fogão velho, joga no lixo, não leva 10 minutos, alguém leva. Pega uma cadeira que você não quer mais, joga no lixo, alguém pega. Até comida estragada, infelizmente, vai aparecer alguém com tanta fome que vai comer aquilo. Pessoas catando resto que os mercados jogam fora e levam para casa para aproveitar alguma coisa. Crianças comendo aquilo. As dores de partos estão aumentando. E é hora de pararmos para refletir na seriedade do que está acontecendo. A Bíblia, ela é categórica em afirmar: haverá fomes em vários lugares. Isso foi dito há mais de 2000 anos atrás. E chegou aqui, chegou na minha cidade, chegou no meu bairro. Eu acredito que aí onde você mora também você tem visto a fome por toda parte. Jesus falou isso no Evangelho de São Mateus, capítulo 24.
O livro do Apocalipse também prediz isso, que haverá um tempo de escassez extrema de alimentos em todo o mundo. Apocalipse capítulo 6, quando no versículo 5 e 6 relata sobre o cavalo preto, na abertura do terceiro selo, diz assim: e havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e sobre o que ele estava assentado tinha uma balança em sua mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, 3 medidas de cevada por 1 dinheiro. Não danifiqueis o azeite e o vinho. Amados, a coisa é séria. Diante das atuais notícias, podemos dizer que nesse tempo que estamos vivendo é o cumprimento dessas coisas. Uma reportagem de um canal de TV explicava que em 2020 ninguém pensava em guardar alimento. Até que veio a pandemia do Covid-19. Porque antes do Covid as pessoas estavam ostentando os seus iPhones, os seus veículos. De repente veio a pandemia e o medo tomou conta. E de lá para cá, o mundo não é mais o mesmo. Antes da pandemia, nós gostávamos de exibir tudo aquilo que conquistávamos, tudo aquilo que queríamos. Mas perceba que isso mudou. Estamos mais comedidos. Você sabe o que é a escassez? É a falta de um bem ou serviço em relação à sua necessidade. A escassez é aquilo que está faltando. E o que é que está faltando no país, no mundo? Está faltando matéria-prima. Está faltando produção. Falta tecnologia. Está faltando quase tudo. Mas está faltando algo que é vital para a vida humana: alimento. E breve virá uma escassez de água. Aliás, já existem lugares do mundo onde está faltando água, principalmente lá no Oriente. E, consequentemente, amados, isso vai abalar a economia mundial. Quando há escassez, o preço das coisas sobe e aumenta a pobreza. É triste, mas é a realidade. Olha, você pode lembrar que aqui no Brasil, principalmente aqui no Nordeste, era comum as pessoas marcarem, final de semana vai ter aquela feijoada. E os ímpios iam regada a bebidas, muitas cervejas. Era comum a feijoada. Depois foi mudando para um churrasco. Agora, a coisa está tão séria que o pobre não pode mais convidar ninguém para tomar um café. Parece engraçado, mas não é engraçado. Ei, você que é aí do interior, por mais pobre que fosse uma pessoa aí do interior, você ia na casa dela, ela tinha um cafezinho para te oferecer. E café de qualidade. Mas hoje
o preço do café. Nem todos estão podendo tomar café. E para piorar, a única coisa que após a pandemia restou para o pobre comer o ovo de galinha. As combis passavam pela rua, 40 ovos, R$10. 30 ovos, R$10. E agora? Vai poder comer ovo todo dia? Porque um ovo custa R$1. O preço sobe, a pobreza aumenta e a fome aparece. Sinais do fim. Não dê risada não, o assunto é muito sério. Jesus voltará. Estamos sofrendo as dores de parto. Amados, em 2023, a pobreza no Brasil era 32,4% da população. Em 2023, a população do Brasil era 211 milhões. Quase 33% eram pobres. E você acha que isso diminuiu? Porque a Bíblia diz que quando o homem perverso governa, o povo geme. O povo brasileiro está gemendo. Não pode tomar um café, não pode comer um ovo. Está aumentando a pobreza. Pessoas catando lixo em toda parte. Desemprego. Está faltando mão de obra. Não existe mais pedreiros, encanadores, carpinteiros, mecânicos. O cavalo preto é o alerta para o que está acontecendo. Examine Apocalipse capítulo 6, você vai ver que o terceiro selo anuncia exatamente a alta no preço dos alimentos. Quando relata de maneira simbólica que o cavaleiro tinha na mão uma balança e uma voz dizia: 1 quilo de trigo por 1 denário, 3 quilos de cevada por 1 denário, não danifique o azeite e o vinho. O que isso quer dizer, pastor? Especialistas bíblicos explicam que o cavalo preto simboliza a escassez e que a balança era usada para pesar o alimento. Na época, o denário era uma moeda de prata que correspondia ao salário médio de um dia de alguém assalariado. O trigo era o alimento principal no mundo antigo. E a cevada era o alimento mais barato. Por isso, ele era mais acessível aos pobres. O que é mais acessível ao pobre hoje? É o ovo e o café. Em tempos normais, um denário poderia comprar de 12 a 16 quilos de alimento. Mas quando aquele selo foi aberto, ninguém mais podia comprar trigo. Quem era que não podia comprar ovo? Eu via na rua os meninos brincando. Olha, é o aniversário do Joãozinho. Eles compravam ovos para quebrar na cabeça do outro. Era uma brincadeira. Faz um bolo aí, vamos fazer um bolo de ovo. E agora, você que faz bolo, você que aceita encomenda, que vende torta, que vende bolo, como é que vai ser? Você vai ter que aumentar. Os clientes vão reclamar. A escassez bateu a porta. O texto profético, portanto, aponta para um período de situação tão crítica que as pessoas não serão capazes de comprar nem o alimento para o próprio sustento. Na época em que esse texto foi escrito, há mais de 2000 anos atrás, estes eram os principais alimentos das nações naquelas regiões. O trigo, ele era essencial à vida comum. Por isso ele foi citado ali em Apocalipse capítulo 3.
Tudo indica que a profecia aponta para um abalo muito grande na economia mundial, porque o mundo está sendo preparado para o que há de vir. Amados, o mundo está sendo preparado para o reinado do anticristo. Mas o que está acontecendo ainda não chega a ser uma catástrofe. Por isso, esse evento que está acontecendo nos nossos dias ainda não é a grande tribulação. Porque Jesus disse que nós estamos ainda vivenciando o princípio das dores. Em Apocalipse capítulo 6, versículo 7, diz assim: e havendo aberto o quarto selo, ouvi uma voz do quarto animal que dizia: vem e vê. Versículo 8: e olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada e com fome, com mortandade e com as feras da terra. Amados, está por vir coisas terríveis. E eu imagino, não vou dizer aqui que recebi revelação de Deus, não recebi nenhuma revelação, mas é que eu imagino que após o carnaval, antes do final desse ano, se cumprirão essas coisas. Perceba que o cavalo amarelo, quando ele abre o selo, diz que a morte seguia o anjo. Ou melhor, o inferno seguia. O inferno se alimenta de quê? Da morte de pessoas ímpias. O inferno se alimenta de pessoas que não acreditam em Deus. O inferno se alimenta de pessoas que não têm o nome escrito no livro da vida. Então, quando abriu aquele selo, o cavalo amarelo, eis que estava sentado sobre ele o que tinha por nome Morte. A morte veio para a terra e o inferno está atrás da morte para se alimentar de quem não acredita em Deus. E enquanto isso eu vejo muitos perdendo tempo, muitos crentes que se dizem crentes, perdendo tempo se envolvendo com as coisas do mundo, defendendo políticos da esquerda, da direita. Um bocado de crente brigando, eu sou fulano, o outro eu sou ciclano, e querendo defender o seu candidato. Toma vergonha na cara e se converta. Volta para as Escrituras. Jesus voltará. O diabo está lhe distraído com essas coisas, porque o político da direita e da esquerda não vai poder fazer nada por você. Quando o cavalo amarelo abrir o selo, a morte virá para a terra. Vão surgir doenças, pragas incuráveis. Muita gente vai morrer, muito mais do que a pandemia do Covid-19. E o inferno virá atrás para se alimentar dos perdidos. Você que é santo, cuide-se de se santificar ainda mais. É tempo de buscar a Deus. É tempo de se fortalecer em Deus. Aos Hebreus capítulo 12, versículo 1 diz: portanto, nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Versículo 2, a parte A: olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Não se gaste defendendo político. Olha para Jesus.
colocando a sua esperança em quem não pode fazer nada por você. Eles estão zombando, eles estão roubando, são ladrões, corruptos. Estão nem aí para o povo. O povo já não pode nem mais comer um ovo, não pode tomar um café. Isto não é engraçado. É sério. Tempo de escassez. Isto significa que Jesus voltará. Pastor Ivan